Sextou! Sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. E eu já tenho que dizer pra vocês que nessa sexta-feira vai ser aquela clássica historinha de dia de frio. Sabe aquele dia de frio que você quer só um chocolate quente, um cobertorzinho e colocar o seu fone de ouvido e relaxar? Pois bem, essa sexta-feira vocês vão conhecer uma história da Alemanha. Eles consideram esse caso, que é conhecido como Poltergeist de Heisenhaus, como uma das histórias ali mais bem documentadas de poltergeist da história da Alemanha. Então existem dois lugares que é muito difícil a gente pegar algumas histórias pontuais, principalmente de lugares ou casas, e uma delas é a Alemanha, a outra também é a Itália. A Itália também é bem difícil. Essa é uma história cheia de reviravoltas, na verdade, e aí você vai ver também que existe um empurra e puxa para que ninguém ficasse com a culpa. E claro, a corda sempre arrebenta pro lado do mais fraco. Então aproveita, deixa o seu like logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Fica aqui comigo, verifica se vocês estão inscritos no canal. Se não são inscritos no canal ainda, se inscrevam e ativem o sininho de notificação. Me segue também lá, vocês sabem onde, em @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E se vocês me marcarem na postagem de vocês, eu também dou um jeitinho de repostar aí durante o final de semana. Então, dito aí todos os recadinhos dados, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Heisenheim fica em Copenhague, na Alemanha, e esse vai ser o local aí que vai acontecer todas essas coisas aí que, enfim, não dá pra saber se foi um poltergeist, não dá pra saber se o lugar estava assombrado. É difícil de saber, vocês vão entender por quê. Eu acho que não parece tanto um efeito poltergeist, mas eles colocaram o nome do fenômeno como esse, né? Então eu vou usar este nome. Só que aí a gente vai entrando aí no assunto e cada um vai tirando as suas conclusões. Essa história ela vai se iniciar em meados de 1967 em um escritório de advocacia de um homem chamado Sigmund Adam. O Sigmund, ele tinha esse escritório de advocacia que tinha muitos funcionários e não era qualquer escritório de advocacia. Era um escritório de advocacia que tinham bastante funcionários, então a gente sabe que em 1967 não tinha aí muitos computadores, na verdade não tinha computador, se utilizava máquinas de escrever, telefones, então o telefone era um serviço muito caro, o telefone era uma coisa assim, gente, mas muito cara mesmo. Existiam lugares e períodos que você tanto pagava para receber uma chamada, como você também pagava para fazer uma chamada, então para te atenderem, a pessoa tinha que estar ciente de que sim, tá? Você ia atender uma ligação e que você seria cobrado por isso. Então qualquer serviço telefônico era extremamente caro e também quase ali um pouco elitizado. Nessa época, o responsável por ter colocado todos os telefones nesse escritório de advocacia, que era um escritório de advocacia assim de prestígio, foi a empresa Siemens. Então a Siemens coloca ali os seus melhores equipamentos, porque já tinha um cliente bom, né? Eles eram clientes bons ali. O responsável pelo lugar queria tudo do melhor, que era o Sigmund, tanto com iluminação, equipamentos de uso telefônico e também máquinas de escrever. Ele tinha ótimas máquinas de escrever e o lugar funcionava assim a todo vapor. Mesmo que era um escritório de advocacia, você não imagina, mas era muito movimentado, dava bastante trabalho, eles trabalhavam muito e eles tinham muita necessidade do telefone, mesmo sendo um serviço muito caro. Porque eu digo para vocês que os fenômenos eles começam em meados de 1967, porque isso ainda é muito discutido. Essa história é uma das histórias mais bem documentadas da Alemanha. A Alemanha tinha uma vontade muito grande de provar, né, o paranormal e utilizar o paranormal. Eles nunca encararam isso como alguma coisa sendo de forma sobrenatural. Eles consideravam paranormal como se fosse uma capacidade cerebral que eles pudessem descobrir e que eles pudessem inclusive reproduzir, porque lembrando, né, quando se sai da Segunda Grande Guerra, se entra na Guerra Fria. Então qualquer coisa, já imaginou se você conseguisse capacitar uma pessoa para fazer coisas com a mente? Seria incrível. Já falamos muito sobre isso em outros vídeos, como por exemplo da Nina Kulagina, entre outros vídeos aí que eu já passei isso aí para vocês. A questão toda é que esse homem, então o dono desse escritório de advocacia, ele vai começar a receber uns telefonemas. O senhor Sigmund, ele começa a receber uns telefonemas e quando ele atende, tudo fica mudo. Nessa hora ele acha que tudo bem, a ligação caiu, não era uma coisa incomum de acontecer, né, de uma ligação não ser completada, só que ele começou a prestar atenção que de repente parecia que os telefones estavam sempre ocupados.
Todas as pessoas começavam a dizer que ligavam para o escritório dele e que dava sempre ocupado, que nunca conseguia completar a chamada. E aí é que vem a conta, né? A conta de telefone. Quando a conta de telefone chega, ele toma um baita susto, porque a conta veio assim, um valor exorbitante, e ele disse, meu Deus, mas a gente nem tá recebendo chamada telefônica. Ele também passava o dia lá com os funcionários e dizia, ninguém tá recebendo chamada telefônica, fazendo chamada telefônica, e os telefones estão desse jeito, né? Todos ali sempre ocupados, deve ser algum problema com os telefones, e ainda me vem uma conta, né, tão alta assim. Então o cara ficou muito bravo, foi até a empresa, foi até a Siemens e relatou o problema. A Siemens, ela faz o quê? Ela manda especialistas até o local para ver se tem algum impedimento nas linhas telefônicas, se tem algum problema nas linhas telefônicas, e não conseguem, assim, observar nenhum problema. Só que mesmo assim, para o cliente não ficar aborrecido, eles mandam trocar toda a parte ali de cabeamento e todos os telefones também. Só que o problema, ele persiste. Quando eles começam a analisar melhor ali as chamadas telefônicas, eles percebem que, na verdade, os telefones ficam ocupados porque é como se a ligação saísse do escritório para a própria Siemens. Para quê? Para poder saber qual era a hora. Antigamente tinha um serviço chamado Hora Certa, então nesse serviço você ligava, aqui no Brasil era 130, lá era 119, era 119, e você ligava para saber as horas. Então não era só para uma pessoa que não tinha, por exemplo, relógio de pulso. É que nessa época não se tinha celulares, que é uma coisa que você pode confiar no horário, mas, por exemplo, se tinha um relógio que atrasava, alguma coisa que acontecia, você ligava. Aqui no Brasil você ligava no 130, sabia qual era a hora correta e conseguia ali ajustar os seus relógios. Bom, isso aí foi uma coisa que, né, gerou muita estranheza e, obviamente, não existe a possibilidade, pelo menos não existiria, em um dia, por exemplo, uma pessoa ligar 87 vezes pro Hora Certa, né, pro Hora Certa de lá da Alemanha. Então eles acharam aquilo tudo muito estranho e acharam ali que poderia ser algum tipo de fraude, alguma coisa acontecendo, um erro mesmo. Então eles suspendem essa conta que ficou muito alta pro Hora Certa e tal, suspendem essa cobrança. Só que mais e mais vezes eles começam a perceber que essas ligações estão acontecendo. Existe ali como se todos os telefones do local passassem o tempo inteiro, né, ligando para o Hora Certa. Então aquilo ali não fazia o menor sentido. O Sr. Sigmund, ele também começa a sentir um abalo no trabalho dele, porque ele precisava do telefone para falar com seus clientes, eram assuntos sérios, e ele não conseguia um telefone ali que desse para usar, que fosse possível usar, porque os telefones estavam sempre ocupados. Mesmo depois de terem trocado tudo, de tudo tá novinho, funcionando perfeitamente, sempre dava ocupado. Isso não é só ele que falava, tá? Os funcionários também reportavam isso. Todo mundo falava para ele, olha, a gente não tá conseguindo trabalhar. As pessoas ficavam às vezes com afazeres ali, tendo que ligar para alguns clientes e não conseguiam porque o telefone estava sempre ocupado. Essa vai ser aí a primeira etapa, vamos dizer assim, dessa saga que vai acabar nos jornais da Alemanha. Então, se você for em busca desses jornais aí, né, mais antigos e tal na Alemanha, você consegue encontrar aí na época tudo isso documentado em matérias de diversos jornais. Depois o que vai acontecer são as luzes. A eletricidade vai ser um grande problema no local e isso vai começar quando os funcionários começarem a estar ali na máquina de escrever, né? Estão escrevendo ali na máquina de escrever e começam a tomar choque. Só que máquinas de escrever não dão choque. E ele começa a dizer, deve ter alguma coisa aí que tá passando pelo chão e tá pegando as máquinas, porque elas são de metal. Tentam ali arrumar algumas explicações e é nesse momento que as lâmpadas, elas começam a estourar. Sim, gente, as lâmpadas, elas estão ali iluminando tudo e de repente, pá! Elas não queimavam, elas estouravam mesmo. Então a lâmpada virava 1000 pedacinhos ali em cima de quem é que fosse que estivesse ali embaixo. Isso começou a deixar todo mundo muito apavorado. Eles também perceberam que existiam ali algumas luminárias que ficavam próximas ao lugar, que tinham as lâmpadas com a aparência de desenroscada, como se a pessoa sentada ali na mesa tivesse desenroscado ali a sua lâmpada. E também todos os lugares que tinham pêndulos de luz ou lustres, eles balançavam, tá? Balançavam com muita força, como se um vento muito forte tivesse batido ou como se alguém tivesse de fato colocando para lá e para cá. Só que quem vai ver isso já não é mais só o Sigmund Adam e também a sua equipe ali de trabalho, mas também a polícia e a empresa de energia elétrica e também a empresa de telefonia.
O que vai acontecer é que o senhor, né, Sigmund, sendo um advogado, ele vai fazer o seguinte, ele vai chegar na empresa de energia, vai contar o que está acontecendo, vai falar, olha, inclusive está passando energia ali, talvez ali pelo chão, alguma coisa que está pegando na máquina de escrever, que nem tem ali nada que possa ser um condutor elétrico, não tem nada na tomada. Então eles chegam no lugar e começam a fazer medições para ver se está tendo algum tipo ali, né, de escape de energia por algum lugar, não conseguem detectar nada. Então eles começam a olhar toda a fiação. Eles precisaram trocar toda a fiação do Sr. Sigmund Adam e também todas as lâmpadas luminárias, todos os encaixes, né, que são ali os bocais de luz, tiveram que trocar tudo. E aí ficou uma conta assim exorbitante. E pasme, o problema não estava resolvido. Enquanto eles estavam trabalhando, eles já percebiam que alguns lugares onde as lâmpadas tinham ali, né, os seus condutores, os condutores que eram de metal começavam a retorcer. Isso na frente praticamente de quem estava trabalhando. As pessoas ficavam apavoradas com o que estava acontecendo, mas imaginava que era alguma fonte ali muito grande de calor que pudesse estar fazendo aquilo. Só que ao contrário, eles não conseguiam sentir o calor, eles sentiam o frio. Então era um frio forte que eles sentiam e reportavam isso para as pessoas. Falavam, gente, vocês estão sentindo esse frio? E as pessoas diziam, tô, só que aqui as coisas parecem que estão retorcendo. Tinham bocais que acabavam derretendo. Então, assim, coisas assim que parecia mesmo de um excesso muito grande de calor. Então, novamente, mexe-se na fiação, começam medidores ali novamente para ver se está escapando por algum lugar energia e nada conseguiu ser provado. Como as luzes continuaram estourando e foi impossível continuar o trabalho naquele lugar, o Sr. Adams fez o seguinte, ele fez como se fosse assim um processo sem ter uma pessoa em específico por prevaricação e peculato. Então ele faz isso porque ele diz que a hora que ele encontrar a pessoa que está causando esse dano ali para o local, esse dano para os negócios dele, essa pessoa ela vai ser processada. Só que a questão toda é a seguinte, ele não estava fazendo isso porque ele achava, né, que ele encontraria uma pessoa. Ele estava fazendo isso porque se nada fosse provado, por exemplo, a empresa foi lá, gastou rios de dinheiro arrumando os telefones. A outra foi lá, gastou rios de dinheiro trocando eletricidade. Se nada fosse provado, quem ia pagar essa conta era o Sigmund Adam. E era disso que ele estava com medo. E é muito disso que ninguém prestou atenção na época. Quando tudo isso começou a acontecer, a imprensa começou a chegar e queria entender o que estava acontecendo naquele escritório mal assombrado. Então as notícias começam a tomar ali o local, começa a se espalhar e as pessoas começam a levantar várias teorias do que poderia estar acontecendo, inclusive ali sobre a vida do próprio Sigmund Adam, o que o Sigmund Adam poderia estar fazendo para estar atraindo aquele tipo de coisa, um monte de especulação, um monte de coisa, até que essas notícias acabam chegando em um centro ali, como se fosse um pedaço, né, de uma universidade na Alemanha de parapsicologia. Só que quem vai se interessar, na verdade, por esse assunto não vai ser um parapsicólogo, e sim um psicólogo. Esse psicólogo, ele era muito bem, assim, relacionado com parapsicólogos, com outros ali, com físicos, com pessoas ali de várias áreas, e esse homem, ele vai olhar e vai falar assim, bom, isso é um caso interessante, é um caso que tá, né, chamando a atenção, ninguém tá conseguindo resolver, isso continuava, então os telefones, às vezes, eles começavam todos a tocar ao mesmo tempo, e aí quando ia atender, caía, ou a pessoa ia tentar ligar e chegava lá na hora, bom, não dava para ligar porque o telefone estava ocupado. Então, assim, era uma verdadeira loucura e os funcionários começaram a se assustar demais. Então, vocês imaginem a tensão que as pessoas estavam trabalhando ali com aquelas coisas todas acontecendo. Eu fico me imaginando trabalhando num lugar desse, gente. Nessa hora, quem se movimenta? Se movimenta um homem chamado Paul Brunner. O Brunner, ele tinha toda uma equipe, em torno de 40 pessoas ali que ele conseguiu reunir na universidade. E aí o Sr. Adams também, né, o Sr. Sigmund Adams, ele diz o seguinte, bom, eu acho que eu tô mesmo precisando de alguma coisa que veja se tem alguma coisa paranormal acontecendo, alguém que possa ver, porque as coisas físicas, elas já foram provadas. Só que aí é que tá o problema. Se você prova que foi algo sobrenatural, como é que você faz com as despesas? Como é que isso seria julgado ali, né? Quem ficaria com todo o dinheiro que foi gasto no concerto? Isso é uma coisa importante, não estragando a narrativa, mas a gente tem que colocar isso em pauta também, porque
Isso vai dar mais ou menos ali alguma ideia do que pode ter sido o final dessa história, que é um final surpreendente. Todos esses profissionais então chegam, vários técnicos, o pessoal da faculdade, os psicólogos, parapsicólogos, e eles começam a colocar desde medidores de vibração, começam também a colocar coisas que isolam as lâmpadas para não ter o perigo ali de alguém estar sabotando alguma coisa. Eles acharam que alguém poderia estar sabotando as luzes. E saiu também na mídia que, na verdade, o senhor Sigmund Adams que estava fazendo isso. Ele estava fazendo aquilo para chamar a atenção ali das autoridades, chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção de todo mundo. E ele estava muito bravo com isso, mas muito bravo mesmo. Então esse pessoal isola todas as lâmpadas, isola as tomadas, isola tudo para ver se consegue entender o que está acontecendo. Em 2 dias de investigação, eles quase ficaram loucos com a quantidade de vezes que os telefones tocavam, assim, tocavam sem parar. Até que eles estão lá olhando tudo, né? Tudo já estava isolado. Eles fizeram isso durante a noite para que nenhum funcionário pudesse ver. E ainda assim, né? Mesmo isolado, os lugares ali, eles tinham os estouros das lâmpadas. As lâmpadas, elas acabavam ali estourando e todo mundo ficava apavorado, percebia que não ia cair, né? Pedacinhos em ninguém, porque aquilo ali estava isolado, em isolamento térmico, para que não esquentasse as lâmpadas. Então tudo que podia ser feito foi feito, só que eles não conseguiram descobrir nada. Pegaram os medidores, tentaram verificar se tinha algum vazamento de energia por paredes, canos, viram de tudo e não conseguiram identificar nada. Até que o chefe, então, das investigações aí, o Sr. Paul, ele olha uma funcionária que está passando pelo local e quando essa funcionária passa no local, ele verifica que o lustre, tem até acho que essa foto aqui, se tiver eu vou colocar aqui agora, o lustre, ele vai junto com ela, então ele chama a atenção dela, fala para ela parar, é a hora que os dois eles olham para o lustre e o lustre ele tinha balançado quando ela passou. Então ele começa a ficar de olho na funcionária, ele começa a ficar de olho porque ele fala, bom, a gente não sabe se ela não tá fazendo algum tipo de brincadeira ou alguma coisa, então vamos saber mais sobre a vida dela. E é nesse momento que, verificando, observando, ficando próximo a ela, eles percebem que, na verdade, muitas coisas acontecem enquanto ela está perto. A funcionária seria Anne-Marie Schausberg e ela tinha 19 anos e era datilógrafa. A Anne-Marie Schausberg começou a ser, mais uma vez, ali observada de perto pelas pessoas que estavam trabalhando e aquilo talvez tivesse aumentado ainda mais a atenção para ela. Por quê? Ela, teoricamente, segundo o que eles dizem, porque segundo eles conversaram com ela, fizeram algumas perguntas ali ligadas à psicologia, psiquiatria, entre outras coisas. Ela teria alguns problemas, ela tinha mudanças de humor com frequência. Esse foi o laudo, tá, que eles deram sobre a Anne-Marie. E a questão toda é que no meio, né, dessa investigação sobre ela, eles usam ali, na minha opinião, um artifício de época, porque ela seria uma mãe solo, tá? Então ela tinha 19 anos, mas ela já tinha um filho que ela criava sozinha. E nesse momento eles começam a dizer que era muito estressante para ela precisar trabalhar. Ela estagiava lá, mas ela também estudava, então ela trabalhava, ela estudava e ela criava, né, o seu filho. Que coisa horrorosa, não é mesmo? Pois bem, esses motivos, ou pelo menos foram esses os motivos apresentados para dizer que ela odiava trabalhar no lugar. Quando os fenômenos aconteciam, eles disseram que ela ficava assim meio estática e eles viam que ela ficava meio segurando as mãos, como se ela estivesse muito nervosa com o que estava acontecendo, e eles colocaram ela como uma pessoa que estava causando aqueles fenômenos e que aquilo seria fenômeno poltergeist, porque no começo eles achavam que poderia ser um fantasma, uma armação ou qualquer outra coisa. O fenômeno poltergeist não seria bem isso, seriam coisas que acontecem que surge ali, é um efeito gerado, né? Gerado por uma pessoa. Então a pessoa que estaria gerando esse efeito seria ela. Também era a mais nova do lugar. E também existia uma coisa entre os parapsicólogos dessa época, que era aquilo, né? Você precisa ter uma idade X, isso acontece até uma idade X, porque você ainda tem alguns hormônios, você ainda tem alguma coisa. E eles começaram a dizer que como ela não era casada, como ela tinha que segurar, né, toda a bronca, toda a barra de levar uma vida adulta sozinha, então aquilo tudo podia gerar uma grande tensão na vida dela, e essa era a tensão que estava gerando todos esses fenômenos. E também eles perceberam que ela tinha umas partes do corpo avermelhadas, próximo, por exemplo, à mão, e também assim o rosto e parte do pescoço, e ela tinha um problema vascular. Na verdade, ela só tinha um problema vascular ali que
dilatava um pouco mais as veias dela, o sangue passava com mais facilidade, então aquele lugar ficava totalmente ali avermelhado, mas que não era nada que pudesse fazer mal à saúde dela ou à psique dela, tá? Isso não tinha nada a ver. Só que ela também começou a escutar, quando isso começou a acontecer, ela começava a escutar zunidos no ouvido. Ela dizia que o ouvido dela ficava zunindo e também ficava tampado. Isso também poderia ser medo. Ninguém perguntou para a moça se a moça tinha medo das coisas que estavam acontecendo. Ela não tinha culpa que quando ela passou, porque no meu ponto de vista, tirando o fato dela estar no local quando as coisas aconteciam, até esse momento, a única coisa que ligava os fenômenos a ela teria sido o lustre que balançou em direção a ela, e aí todo mundo começou a dizer que isso teria sido causado por ela. E ela caiu no meio dessas sabatinas de vários profissionais que queriam saber mais sobre a vida dela, e eles chegaram à seguinte conclusão: que como ela tinha todos esses afazeres, ela trabalhava, já estava cansada quando ia trabalhar e que não via a hora de ir embora, e que também ficava muito tensa por deixar seu filho ou sua filha em casa. Então ela não via a hora, né? Ela vivia ali esperando para que o expediente acabasse. Logo, seria esse o motivo de todas as ligações serem para o número ali da hora certa, porque ela estava tão ansiosa para ir embora que ela estava o tempo todo querendo saber qual era a hora, o horário, né? Então você já estava próximo do horário de ir embora, e por isso as ligações eram para a hora certa. E nessa hora eu parei e pensei, se essa moda pega, vocês já imaginaram quantas vezes iam ter assim verdadeiros blackouts em empresas, assim, porque o povo não vê a hora de ir embora? Porque, gente, tem vezes que você realmente quer ir embora, é uma coisa normal e natural. Então eles usarem isso foi demais. E ainda o motivo é porque ela era, né, uma mulher ali com muitos afazeres, então ela psiquicamente estava ligando praticamente com a mente dela, né, para o 119 para saber qual era o horário ali, para se estava próximo ou não estava próximo do horário de ir embora. Falando assim, até faz algum sentido se a gente pensar, bom, ela verbalizou, ela disse, não, eu não vejo a hora de ir embora, detesto esse lugar. Só que não foi o que aconteceu, ela disse que não. Ela disse que aquele era um emprego muito bom, um emprego que pagava ela muito bem, que ela precisava inclusive do dinheiro, porque de fato ela tinha responsabilidades para arcar e que ela não estava causando nada daquilo, só que não adiantou nada. O senhor, então, Bender, ele disse que não tinha jeito, que essas eram as coisas que ele tinha observado, um relatório é feito e nesse relatório eles apontam que, na verdade, muitas coisas começaram a acontecer, principalmente, né, quando ela estava presente, e que também as coisas agiam sob a matéria. Então você via ali algumas coisas, como as máquinas de escrever que soltavam eletricidade, tinham as lâmpadas, tinham as luminárias que acabavam estourando, os lustres que balançavam, tinham as chamadas telefônicas, tudo aquilo virando uma baderna. A polícia sempre envolvida, a polícia estava verificando muita coisa, muitos deles diziam, como é que a gente pode duvidar disso se nós estamos vendo? Então, depois que tudo isso basicamente assim se amenizar, muita gente vai dar entrevista falando sobre isso, pessoas que participaram, enfim, desse, né, grande fenômeno que aconteceu. As pessoas vão falar, não, eu tava lá, eu era policial, ou não, eu tava estudando nessa época, eu fazia parte do grupo que estava investigando, era funcionário, seja lá o que fosse. Antes mesmo de algo mais sério ser tomado, uma atitude mais séria ser tomada, vão levantar uma história que na verdade aquele não era o primeiro emprego da Anne-Marie, e que em um outro emprego, e essas coisas também começaram a acontecer, porém eles descobriram que era uma fraude. Só que quem traz essa história é uma pessoa que estava ali trabalhando no meio da polícia e que ninguém sabe se tinha ou não ligação com o Sr. Adams. Por que eu tô dizendo isso, tá? Por que isso é importante quando na verdade nem é? Porque o Sr. Adams, no fundo, se beneficiaria se ela estivesse causando a fraude, se ela estivesse armando alguma coisa, porque aí ele não teria culpa, ele não seria processado e não teria nada para ele pagar, porque mais uma vez ele disse que a culpa era das empresas e as empresas foram lá e gastaram uma grana enorme tentando corrigir um problema que no fundo não existia. Eles não encontraram nada físico ali que provasse que tinha ali que ser consertado. Logo, o que eles fazem? Quando essa história vem à tona, eles pegam a Anne-Marie e colocam de férias ali. Você está, né, por livre e espontânea pressão, você vai sair de férias porque a gente quer testar aqui o que vai acontecer com o ambiente.
ela é colocada de férias e, segundo o senhor Paul Brunner, durante o período que a Anne-Marie ficou de férias, todas as coisas que aconteciam ali diminuíram exponencialmente, mas elas não pararam. E aí, para isso, ele utilizou ali a seguinte colocação, de que mesmo que ela estava de férias, ela provavelmente estava muito ligada ainda ao lugar ou pensando muito naquele lugar, e era por isso que os fenômenos ainda aconteciam esporadicamente. O engraçado é que para as ligações telefônicas sempre existe um número, para a quantidade de lâmpadas existe um número, mas depois, quando ela estava de férias, era esporadicamente. Então, defina esporadicamente, é 1, é 2, é 10, foram quantas vezes? Quando ela volta a trabalhar, eles também colocam ali microfones de cristal, eles colocam, para ver se conseguiu ouvir alguma coisa, principalmente ali depois que viram aquele fenômeno acontecendo com a Anne-Marie. Eles também verificam, algumas pessoas verificam que quando ela volta de férias, as coisas tinham piorado muito. Eles disseram que um armário, de madeira de 180 quilos moveu 30 centímetros, assim, se moveu 30 centímetros, assustou diversas pessoas, aquilo foi um grande caos quando aconteceu, mas o ponto final para a equipe, pro Bender, pro Brunner, foi de fato o dia que eles estavam conversando e um quadro começa a girar. Muitas coisas começaram a girar naquele dia, não foi apenas o quadro, quase tudo que estava na parede começou a girar e não tinha jeito. Eles tinham plena convicção de que quem estava causando aquilo era a Anne-Marie, que já estava desconfiada ali, que ela estava na mira, que eles estavam desconfiando dela, que de repente eles estavam sabendo que ela tinha essa capacidade, esse poder aí de fazer coisas acontecer. Eles explicaram o que era o fenômeno poltergeist, precisaram explicar isso também para a imprensa, porque a imprensa queria uma resposta. Vários jornalistas fizeram matérias, tiveram pessoas que colocaram isso em livros, colocaram em vários lugares, tem também jornais. Pessoas colocaram em revistas, alguns diziam ter fotografado ali alguns momentos, talvez sejam as poucas fotografias que temos aí para colocar. Só que a questão toda é a seguinte: quando eles perceberem isso, eles vão mandar a garota embora, vão dar ali os justos e vai dizer: você tá demitida, vai embora, porque assim, você tá causando problema aqui pra mim. E a menina super nervosa, porque ela não queria perder o emprego dela, mas ela é obrigada, ela foi mandada embora, então ela tem que sair. Coisas também não pararam. E esse é o problema, porque todo mundo acha que o Sr. Adams, quando chega nessa hora, que ela é mandada embora, tudo cessa. Não, o trabalho dos investigadores vai cessar algumas semanas depois que ela sair de lá, porém, eles continuam relatando que coisas estranhas ainda acontecem, porém com menor frequência. Então assim, já não tem aquela frequência tão grande, mas os fenômenos não pararam. Só que depois disso, todo mundo começou então a jogar nas costas dela, da Anne-Marie, e dizer até que ela pode ter deixado algum tipo de poder psíquico no lugar. Como eles usam muito lá o psíquico, o paranormal e essas coisas todas, aqui pra gente seria: ela rogou uma praga no lugar, por isso que ainda tá acontecendo. Então as pessoas começaram a apontá-la na rua. A vida dela, assim, ficou muito difícil. Ela não conseguia emprego em outros lugares. Eles mancharam o nome dela, ela ficou com o nome queimado. Eles chamavam ela de feiticeira, diziam que ela tinha colocado praga no lugar, que ela era uma pessoa que punha praga nas pessoas. Ninguém queria estar perto dela, porque dizia que ela fazia o mal para as outras pessoas, que ela falava com entidades ruins e, gente, todo tipo de absurdo. Então a vida dessa moça ficou bem difícil. Ela se muda algumas vezes, depois ela retorna, ela se muda, ela retorna, até que futuramente, com 60 anos de idade, ela vai falar sobre o caso e ela vai dizer que nunca foi ela. Ela afirmou que ela não era capaz de produzir nenhum fenômeno, ela falou que nunca fez isso e que não entende por que eles fizeram isso com ela. Isso ela com 60 anos de idade, ela dizia: tudo no meu cérebro, tudo na minha mente e todos os meus pensamentos são normais, eu sou uma pessoa normal e tive uma vida normal. Eu nunca vi nada acontecer na minha vida, nada aconteceu de estranho na minha vida para de repente eu pensar que alguma coisa estava sendo provocada. Então, dentro dessas entrevistas, em algumas ela diz que ela passou inclusive por reais momentos difíceis, que ela fala que aquele sim para ela foi um momento difícil, onde ela tinha uma criança pequena para cuidar, ela teve que parar os estudos dela porque ela não conseguia arrumar emprego, ela não conseguia ter paz, as pessoas
perturbavam ela na casa dela, então era uma situação muito difícil, ela ficou, coitada, numa situação muito difícil. Por sua vez, o Sr. Sigmund Adams achou que estava tudo certo, que ele já tinha encontrado uma pessoa, bom, foi ela, né, não fui eu que disse, quem disse aqui foram os universitários, então eu tô tranquilo, só que isso não colou no tribunal. Então o que aconteceu? Como ele mesmo já tinha feito ali uma denúncia, ele tinha feito, né, praticamente um processo, porque estavam ali depredando o lugar de trabalho dele, estavam destruindo a imagem do escritório dele. Dessa vez, quem processa ele é tanto a empresa de telefonia como também a empresa de energia. Ele teve que pagar 15 mil marcos alemães naquela época, porque ele teve que pagar essa indenização tanto para a Siemens como também para a empresa de energia. Também seria muito interessante provar que tanto as empresas de telefonia como também a empresa de energia não estava falhando. Quando essa história ela começa a repercutir, ninguém nunca tinha pensado na Anne-Marie, ninguém nunca tinha parado para analisar a Anne-Marie. Só que quando isso começa a respingar nas empresas grandes, que eram as telefonias, que era a parte ali de energia elétrica, essas empresas começaram a perceber que a sua imagem estava começando a ficar muito suja. Então, quando aparecia no jornal ou aparecia alguma matéria, eles colocavam o nome das empresas. Então, eles estavam ligando o nome de suas empresas a um fenômeno ali de, vamos colocar, fantasmas, né? Um lugar que estava assombrado, que era assim que eles colocavam no começo. Então, isso tudo não era uma coisa benéfica para essas empresas, sem contar o prejuízo. Então, eles acabaram ali com um problema e em uma única ação. Eles mandaram ela embora, mostrando assim que a causa era ela e não a empresa de energia, e não a empresa de telefonia, e também não o escritório do Sr. Sigmund Adams. Acontece que não teve jeito, mesmo eles tendo provado, né, que não era nada vindo do escritório do Sigmund, o Sigmund que teve que pagar os 15 mil marcos alemães. Então não teve jeito, ele pôde ali fazer como ele quis, e depois a coitada da moça ficou com esse estigma aí, ó, por muitos e muitos anos, o que também não é uma coisa muito bacana. Levantaram até que a menina fazia isso. E tinham pessoas que diziam que depois ela ia trabalhar em outros lugares e as coisas aconteciam, o que não é verdade, porque se isso tivesse acontecido, a imprensa teria continuado seguindo essa história e ela teria sido uma pessoa ali que de repente teria ficado muito famosa, porque é algo que realmente deixa uma pessoa muito rica, se ela tivesse tanto poder assim, teria deixado ela muito famosa, muito conhecida, muito reconhecida e, quiçá, protegida pelo governo, porque lembrando, eles tinham um interesse muito grande em pessoas que tinham certas habilidades, e é por isso que eu não acredito que essa moça, ela causasse isso. Eu acredito que sim, de repente ela poderia ter uma sensibilidade muito grande e sentisse isso de uma forma diferente que os seus colegas de trabalho, ou que até mesmo ali entrasse, a energia dela entrasse em conflito com aquela energia que estava lá, mas eu não acredito que ela fosse a causadora disso. O Dr. Sigmund não poderia dizer que não era Anne-Marie, porque continuava acontecendo coisas. Se ele afirmasse isso, então não seria Anne-Marie, o que fizeram com ela foi uma injustiça, quem sabe até ele fosse processado por isso. Então as pessoas, se é que continuou os fenômenos, as pessoas tiveram que ficar quietas, porque afinal de contas, teoricamente, eles já teriam resolvido o problema. As empresas envolvidas saíram limpas dessa história, né? Com um pouquinho de grana também, porque o dinheiro não foi só para as empresas, mas também para o governo, por tantas vezes ali precisarem utilizar o serviço da polícia, coisa que se você provar que você está fazendo isso de forma sem motivo, né? Você não tem motivo nenhum para estar chamando a polícia, você tem que pagar depois por isso. Então, lá as coisas funcionam um pouco diferente. Vocês falarem, as pessoas cresceram ouvindo essa história. Quem não era da época é filho de quem era da época, neto de quem era da época naquele local em Copenhague, conhecem essa história. E talvez até em outros lugares da Alemanha. Então acho que hoje, né, nos dias de hoje, eu acho que valeria sim, né, aí um filme, quem é que sabe? É só uma dica. Eu acho que valeria um filme essa história, ou um livro, né, um livro contando bem, até mesmo contando a história dela, o que aconteceu com ela depois. Ela deve ter parentes, né, ou não sei, de repente ainda está viva. Eu acho que deveriam contar a história dela, porque é uma história muito boa, mas mais uma vez, na Alemanha eles não são assim muito chegados em contar histórias de terror, pelo menos é o que dizem as fontes. Agora a gente não sabe se isso é real ou não, porque que eles tinham equipes de pesquisa paranormal, eles tinham. Então agora eu deixo com vocês. Vocês acham que de fato ela teve alguma coisa a ver com isso, que ela tinha algum poder paranormal e que ela estava causando aquilo?
ou que de repente alguma coisa estava acontecendo no local e de repente ela tinha ali com ela uma sensibilidade maior e acabou ficando mais afetada, né, com essa situação do que as outras pessoas, por isso que ela demonstrou algumas, né, situações de ficar um pouco paralisada, um pouco mais nervosa que as outras pessoas, ou se fizeram isso justamente para se livrarem de processos e não ter os seus nomes, né, os nomes de grandes empresas ali de telefonia e de energia ligados ali a um escritório mal assombrado. Quem é que quer a sua empresa, sua grande empresa, ligado a um escritório de advocacia mal assombrado, onde coisas estão girando, móveis estão se mexendo, lâmpadas elétricas estão estourando, telefones não param de tocar? De repente você não quer o seu nome ali envolvido. Então coloque aqui nos comentários o que vocês acham. Se de repente ela foi a pessoa perfeita para eles jogarem a culpa de algo que eles não conseguiam resolver, de repente até mesmo algum problema na eletricidade ou com os telefones, ou até mesmo que o lugar fosse assombrado. E se vocês acreditam que depois então, né, da demissão dela, tudo parou no escritório, ou se continuou. Então, deixa aqui nos comentários. Vou deixar aqui para vocês algumas sugestões de vídeos para vocês assistirem depois desse. Maratonem bastante, gente. Esse mês eu tô contando com vocês. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.